Olá galera do canal Granja Mascarenhas, tudo bem? Galera, nesse vídeo vou mostrar a colheita de alguns ovos e vou falar principalmente dos piquetes, né? Qual a finalidade dos piquetes numa criação de galinha caipira. Muita gente não sabe ou se confunde, né? Mas eu vou explicar nesse vídeo, beleza? E vou contar algumas novidades aqui na granja, algumas pequenas melhorias que fiz. Vou falar tudo para vocês. E no final do vídeo eu vou mandar alguns abraços, então fiquem ligados. Valeu? Vamos ao vídeo. Então galera, semana começou bem chuvosa aqui. Eu até postei um vídeo curto, né? Uma pancada de chuva que deu aqui quando eu vim alimentar as aves. E me surpreendeu, viu? Nem parecia que ia chover, mas caiu um pé d'água e com uma certa ventania. Aí tava até uns barrufos dentro do galinheiro. Molhou em alguns cantos, mas não deu problema não. Quando a estrutura é boa, a gente consegue evitar muitos danos aí com as chuvas, né? Deixei as galinhas presas uns 2 ou 3 dias. Soltei hoje, mas continua dando algumas chuvinhas isoladas. E eu acho que vai continuar chovendo até o final de semana. Eu coloquei tela de sombreamento nas baias novas, as mais recentes, né? Os pardais eles estavam vindo com força para comer a ração que eu colocava aí para as GSB. E aí com a tela de sombreamento parece que sumiram mais um pouco, ficaram com medo, né? Mas é um problema difícil de evitar. Eles sempre aparecem aí para comer a ração das galinhas. O legal é você colocar a ração suficiente para as galinhas comerem e não deixar nada no comedouro. Aí eles acabam indo embora. Lembrando que o problema dos pássaros no galinheiro é que eles trazem doenças, né? Trazem piolho, trazem boba aviária. Então é muito complicado. Sim, separei o Thompson. Eu não quero vender os ovos estando galados, né? Estou vendendo ovos somente para consumo. E aí não tem muita importância deixar o galo junto com as galinhas. Até porque eles estragam mais rápido, né? Estando galados, a temperatura sobe um pouco, aí eles acabam estragando. Não quero colocar ovos para incubar por esses dias. Vou esperar o frango ameraucano ficar adulto. Quando ele estiver baixando aí, que eu vou colocar para cruzar com as suras, aí eu faço uma incubação grande de vez, porque ficar incubando de pouquinho em pouquinho é complicado, né? Muitas ninhadas, idades diferentes, o manejo fica muito complicado. Sim, o Thompson tá com uma galinhazinha, né? Ela estava choca. Essa aí bota 10 ovos, choca, 8 ovos, choca, é danada para chocar. E aí separei também junto com o galo para perder o choco. Até algumas pessoas perguntam como é que tira choco de galinha. Essa é a melhor maneira. Separa ela e coloca junto com o galo. O galo vai ficar infernizando ela, vai querer cobrir ela. Ela acaba abandonando o choco. É normal. Outra coisa. Provavelmente semana que vem vou dar início ao programa de luz aqui na granja. As lâmpadas vão ficar ligadas aí por um certo tempo para as galinhas. O verão já está chegando ao fim, os dias estão sendo menores, menos luz, as galinhas botam menos. Então as lâmpadas vão amenizar esse problema aí. Eu falarei melhor sobre o programa de luz num vídeo posterior. Mas assim, eu comprei 2 timers, né? Para ligar e desligar as lâmpadas. Por que 2? Porque é o seguinte, onde as galinhas estão são 2 lâmpadas. Um timer só daria conta. Mas, para as galinhas não ficarem totalmente no escuro quando as lâmpadas apagarem, eu coloquei uma terceira lâmpada mais afastada. E aí essa terceira lâmpada vai precisar do outro timer. Ela vai desligar 15 minutos depois das outras. É o tempo das galinhas subirem no poleiro, né? Questão de bem-estar. E aí quando elas subirem no poleiro, 15 minutos depois, a lâmpada desliga. Não vai ficar clarinho porque é uma lâmpada só e vai ficar longe, né? Então vai ficar assim como se fosse de tardezinha, meio escuro. Aí as galinhas sobem no poleiro de boa. No dia que fiquei aqui até tarde, eu deixei a lâmpada ligada, quando já estava escuro.
Desliguei, as galinhas ficaram perdidas. Aí eu tive que ligar a luz do celular para elas subirem no poleiro. Falando dos piquetes, achei necessário falar sobre os piquetes nesse vídeo, até porque um amigo falou que ia criar umas galinhas poedeiras, queria dar apenas milho, né? Deixar elas soltas num piquete bem grande, onde tinha caatinga e tudo mais. E aí até falei pra ele que não compensava. Primeiro porque só com milho as galinhas elas ficam com uma deficiência nutricional. O piquete ele não dá conta de alimentar as aves, né? Pode ser que no início elas comam alguns insetos, algumas coisas assim, e tudo bem. E assim, o motivo mesmo do piquete para a galinha caipira, né, com a criação caipira, é o bem-estar das aves, não é alimentação. Até porque você tem que continuar dando a ração balanceada. E aí as galinhas vão pro piquete, comem algum capinzinho, que ali já é uma alimentação suplementar. Um inseto, né? Algumas pedrinhas para fazer uma digestão melhor. Mas a finalidade do piquete é fazer as aves se sentirem bem. É questão de bem-estar. Aliás, é uma norma, né? É obrigatório ter um piquete para as aves se você diz que sua criação é caipira. E para derrubar outro argumento, até de gente que vende curso na internet, é que dizer que o piquete tem que ter capim baixo e não sei o que. Na verdade, o piquete ele tem que ter mato, tem que ter sombra, né? Tem que ter arbustos, pequenas árvores, porque as galinhas elas se sentem bem nesse tipo de ambiente. O meu aqui eu já deixei o matagal tomar conta. E por quê? As galinhas precisam desse ambiente. Vamos lembrar que as galinhas elas descendem das aves selvagens, do banquiva, do galo de Sonerate, né? Do Lafayette, do Green Jugfowl, que é o galo verde, mas principalmente os genes que elas mais carregam são do galo banquiva e do galo Sonerate. E essas duas espécies que ainda existem e são selvagens, elas vivem em ambientes assim, de matagal, né, borda de floresta. Elas não andam em campo aberto, somente no capim. Elas frequentam plantações, etc. Mas o ambiente natural delas é a borda de floresta, é lugar de arbustos. Até porque é onde as aves se defendem, né, de predadores. A galinha mesmo, se corre atrás de uma galinha brava, ela entra numa moita. Então ela se sente segura num ambiente assim. É uma questão, vamos dizer assim, genética, né? Um instinto natural da ave. Veja o meu piquete que já está bem cheio de matos. E aí, dias de sol também, a galinha entra com tudo aí do mato, né? Tem muita sombra para se espojar, tomar o banho de terra. Coisa que não seria possível num piquete somente de capim baixo. Porque dia de sol forte a galinha não arreda o pé de dentro da granja. Essas minhas mesmo, esse plantel até é mais preguiçoso, esse plantel que eu tenho. Antigamente as minhas galinhas, quando eu abria a porta do outro galinheiro lá, elas saíam com tudo. Hoje essas aqui só saem em dias assim, meio frios. Veja só. Ah, mas aí algumas pessoas vão dizer: e esse matagal não tem o perigo de aparecer predadores, cobras, etc? Olha, cobra quase que nem aparece em local onde tem galinha. Cobra pequena mesmo corre léguas de onde tem galinha, porque as galinhas até comem elas. Bom, o piquete é cercado de tela, raposa aqui não entra, né? Então o problema com o predador aqui é muito difícil. Tem o gavião que às vezes pega um pintinho, uma coisa assim. Mas, como eu falei, o piquete desse tipo ele ajuda, porque os bichos têm onde se esconder. Portanto, é perda de tempo. Você limpar o piquete, plantar um capim, que não vai servir totalmente para a alimentação das aves. É uma alimentação suplementar e basta. Mas, caso você more num local de temperatura mais amena, sem grandes riscos de predadores, etc.,
Tem um pasto aí só no capim, dá para as galinhas andarem de boa, não tem problema. Mas a questão de bem-estar das aves, como já falei, é essencial que as aves tenham aí esses arbustos, essas pequenas árvores, né, algumas plantas, para que elas possam estar aí andando e forrageando. Para finalizar, colher alguns ovos. Falar para vocês que a produção de ovos voltou a subir, graças a Deus. E quando eu fizer o programa de luz, eu acredito que vai melhorar mais ainda. No decorrer da semana já apareceram aí mais ovos diferentes na Baía das Frangas, né? Então já tem muitas virando galinha. E com isso a produção tende a aumentar. E logo logo eu quero colocar elas junto com as galinhas adultas. Mas vou pensar melhor como fazer isso, porque se misturar de vez vai dar problema, né? Muito estresse aí, as aves vão começar a brigar, porque são aves de idade diferente e tende a ter confusão. As mais velhas vão sentar a porrada nas novinhas. Eu tô com um problema aqui que é a quebra de ovos dentro do ninho. Tem uma galinha colocando ovos com a casca bem fininha e aí sempre quebra dentro do ninho. Não estão bebendo, não estão comendo os próprios ovos. Só quebra e fica o meleiro dentro do ninho. E tá difícil identificar qual a galinha tá fazendo isso. Mas é uma galinha de ovo azul. Eu acho que eu vou ter que separar todas as galinhas de ovos azuis para tentar identificar, né? Porque todas as galinhas aí colocando, faz um meleiro, às vezes eu chego nem acho a casca do ovo, não dá para saber qual a galinha está botando esse ovo da casca fina. E aí é um perigo, porque numa dessa elas aprendem a comer os ovos e aí pegam um vício e tchau tchau, viu? Tem que levar a galinha para a panela. Quanto aos frangos New Hampshire, eu ainda estou com 5. Apareceram alguns interessados, alguns ofertaram aí, mas não quiseram pagar o preço que estou cobrando. Com isso vão ficando aí, qualquer coisa vão para a panela, né? Quero deixar somente 2 para a reprodução. Também fiz uma pequena melhoria aqui para os ninhos. Tava muito claro, né? A posição do sol já vai mudando, o sol vai batendo mais desse lado. Então eu resolvi tirar umas paias de ariri e colocar na tela aí, do lado dos ninhos. Vai escurecer mais o ambiente, vai deixar as galinhas mais confortáveis. Valeu? Então é isso, eu vou mandar agora os abraços. Um abraço para Arthur Marques, Vilsa Lessa, um salve para o canal Pé Direito na Estrada com Antônio Souza, de Pernambuco. Um abraço para Salvador Mesa, do México. Erivelton Soares Rodrigues. Um abraço para Tiago Criações, Paulo André, Paulo Criações de Frango. Um abraço para Matheus Moreira Rodrigues. E um abraço para Adilton Moraes, do canal Meu Nordeste é Assim. E um abraço também para Victor Sobral de Aragão. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Tchau!